Olá, tudo bom? É bom estar com vocês de novo aqui no Centro de Estudos Presbiteriano, no curso Introdução ao Novo Testamento, aula 5, Introdução ao Evangelho de João. A você que é membro da Igreja Presbiteriana de Riachão Jacuípe, meu abraço, Deus abençoe. E a você que assiste no nosso canal, este curso, meu nome é João França, ministro da Palavra e dos Sacramentos pela Igreja Presbiteriana do Brasil e atualmente ministro do Evangelho na Igreja Presbiteriana de Riachão do Jacuípe. Ok? O nosso curso é um curso em linguagem simples, uma linguagem acessível. Se você ainda não viu as nossas aulas, acesse a nossa sala de AD no nosso canal de AD da Igreja Presbiteriana de Riachão do Jacuípe e você terá acesso às outras aulas anteriores a esta, ok? Então vamos lá iniciar a nossa aula de hoje, que é uma aula muito interessante sobre o Evangelho de João. Veja, este evangelho é o evangelho mais singular dos demais evangelhos, porque ele lida com as questões cruciais da pessoa de Jesus Cristo. O corpus joanino é também singular, aliás, é um corpo até gigante, até grande, por assim dizê-lo. É composto do evangelho, é composto das 3 epístolas gerais, 1ª, 2ª e 3ª João, e composto o livro de Apocalipse. Então, o corpus joanino de teologia escrita é bem expressivo, Então, nós olhamos todo o conjunto. Entretanto, na aula de hoje, nós vamos considerar apenas o Evangelho de João. Quando formos abordar as epístolas gerais, de modo geral, nós estaremos também, de modo geral, analisando as 3 epístolas de João. E no gênero apocalíptico, nós vamos analisar o livro do Apocalipse também de maneira lacônica. Não é um curso aprofundado, mas é um curso introdutório, ok? Veja, nesse estudo nós vamos considerar o Evangelho conforme encontra-se registrado na Bíblia Sagrada. E a primeira questão que nós vamos considerar é a autoria. A autoria deste livro é atribuída a João. Estima-se que tenha sido escrito no ano 60 ao ano 67. Aliás, não é apenas o Evangelho, Todas as obras de João foram escritas nesse período. Há quem diga que o Evangelho de João e algumas das epístolas tenham sido escritas depois de 80 ou até o ano 90. Todas as evidências externas apontam para João. Evidências externas são os escritores antigos, as citações antigas que são feitas apontam para João como o autor deste Evangelho, o filho de Alfeu, que foi o escritor do Evangelho que nós estamos estudando. Muito bem, mas qual é o propósito de João escrever o seu livro? Veja, o objetivo de João é apresentar a divindade de Jesus. Ele faz isso apresentando 7 milagres significativos realizados por Jesus. Transformou água em vinho, a cura do filho de um funcionário público, a cura de um paralítico, a multiplicação de pães e peixes, o caminhar nas águas, a cura do cego de nascença e a ressurreição de Lázaro. É claro que os 7 milagres são apresentados no decorrer do seu evangelho apontam para a perfeição da obra de Cristo. Isso aí é importante ser bem ressaltado. E ao colocar isso, ele mostra de maneira muito clara que ele tem como propósito provocar fé naqueles que leem o livro. Aliás, essa é a declaração que ele vai dizer no final do evangelho. Qual o tema do livro? Qual o tema do Evangelho de João? Ele é ricamente doutrinário. Ele traz a divindade de Jesus como Filho de Deus. Ele apresenta a expiação de Cristo Jesus. Ele fala da vida eterna. Ele fala da obra do Espírito Santo. Ele fala da necessidade de nascer de novo. Ele fala da importância do amor ao próximo e de se acreditar no Salvador, que é Jesus. Então, há uma variação de temas desenvolvido por João no seu evangelho. Isso é importante porque nem todo evangelista tem um tema único, ele pode ter a multiplicidade de tema. Essa multiplicidade ajuda a entender a mensagem que é colocada no próprio livro. E aí nós apresentamos um resumo, um esboço do livro de modo geral. Do capítulo 1 até o capítulo 12, você tem a preparação de Jesus para o ministério.
Então, a preparação do ministério de Jesus, todo o ministério de Jesus é preparado a partir desse bloco. O ministério de Cristo na Galileia, João capítulo 13 até o capítulo 17, é o ministério dele em toda a Galileia. Então, esse é um bloco bem significativo, é um bloco grande, né? Um bloco, né? Os dois primeiros blocos são significativos. Na verdade, o primeiro bloco é maior que os outros blocos, né? E o último bloco, versos de João 18 até o capítulo 21, é o ministério de Jesus em Jerusalém, onde vai apresentar sua morte, sua crucificação, todo o processo que nós temos da vida de Jesus. Agora, qual é a teologia que João desenvolve em seu livro? Então, primeiro, João apresenta o Cristo revelado. O livro apresenta Jesus Cristo como o único Filho gerado por Deus que se tornou carne. Para João, a humanidade de Jesus significa essencialmente uma missão dupla. Primeiro, ele como Cordeiro de Deus, em João capítulo 1, verso 29, ele procurou a redenção da humanidade. Humanidade aqui, os eleitos do Senhor, que são salvos pelo seu sacrifício. Segundo, através de sua vida e ministério, ele revelou o Pai. Cristo colocou-se coerentemente além de si mesmo perante o Pai que o havia enviado e a quem ele buscava glorificar. Na verdade, os próprios milagres que Jesus realizou, como sinais, testemunhavam a missão divina do Filho de Deus. A segunda nota teológica que você encontra no livro de João é a ênfase que ele dá no Espírito Santo que está sempre em ação. A designação do Espírito Santo, aí é essa, eu se resumir em termos respeitador, tá, irmãos? Mas a designação do Espírito Santo como confortador ou consolador do povo que crê no Senhor, do povo da aliança. E aí eu tenho aí João 14, verso 16. É exclusiva de João e significa literalmente alguém chamado ao lado. Então, como nós temos visto que essa designação, né, de confortador e consolador, é exclusiva do apóstolo João. Significa literalmente alguém chamado ao lado. A palavra parakaleo ou parakletos, né? Ele é um outro consolador, como João descreve no próprio texto. Ou seja, Cristo é consolador e ele é um outro consolador, o Espírito Santo. Isto é, alguém como Jesus, que estendeu o ministério de Jesus até o final desta era. Seria um grave erro, entretanto, compreender o objetivo do Espírito Santo apenas em termos daqueles em situações difíceis. Ao contrário, João demonstra que o papel do Espírito Santo abrange cada faceta da vida. Não apenas os problemas, as dificuldades, mas cada faceta da vida é ocupada pelo Espírito Santo, né? As nossas orações, as pregações, os ensinos, a teologia expressa na pregação da igreja, ela é fruto da ação do Espírito Santo na comunidade da aliança, né? Então, quando nós estudamos isso no Evangelho de João, nós chegamos à conclusão que o Evangelho de João ele possui um arcabouço teológico significativo para nós estudarmos. Aliás, as igrejas deveriam fazer uma série de mensagens, de pregação, de ensino do Evangelho de João, que é um evangelho riquíssimo para nosso crescimento na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Muito bem, ainda tratando do Espírito Santo em ação, nós podemos dizer que esse Espírito Santo está em relação ao mundo exterior de Cristo, porque esse Espírito Santo ele trabalha como agente que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Isso nós aprendemos em João capítulo 16, versos de 8 a 11. Nesse bloco, o apóstolo João lembra, através das palavras de Cristo, aquilo que de fato é a ação do Espírito Santo. A experiência de ser nascido do Espírito descreve o novo nascimento, conforme nós aprendemos no capítulo 3 de João, verso 6. Como em essência Deus é Espírito, aqueles que o adoram devem fazê-lo espiritualmente, isto é, conforme o comandado e motivado pelo Espírito Santo. Capítulo 4, verso 24 de João. Nesse capítulo, João ele faz dois paralelos significativos que
É necessário que se adore o Pai em espírito e em verdade. Em espírito nós falamos dessa natureza espiritual agora, em verdade conforme as Escrituras. Ou seja, a adoração ela é feita conforme a palavra de Deus e não conforme nós achamos que deve ser feita. Aliás, tudo na igreja deveria ter como pauta a palavra de Deus. Mas nesse critério precisamos considerar que as regras gerais da palavra devem ser observadas em alguns critérios e a maneira como nós abordamos um determinado aspecto é um mandamento claro, um exemplo bíblico histórico ou histórico, bíblico histórico, e temos também a chamada conclusão lógica, ou seja, se é isto, então aquilo, ok? São questões muito fundamentais que nós aprendemos lendo a Escritura e a boa teologia cristã. Além disso, em antecipação ao Pentecostes, podemos dizer que o Espírito Santo torna-se o capacitador divino para o ministério autorizado, conforme nós vemos no capítulo 20, versos de 21 a 23. Né? É um prelúdio do Pentecostes, o que acontece ali quando Cristo sopra o Espírito sobre eles e explica também a ação do Espírito Santo na vida deles. E essa capacitação acontece de maneira muito clara. Nós vamos ver lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, e depois vem o capítulo 2. A promessa é ratificada no capítulo 1 e no capítulo 2 a promessa ela é efetivada, ou seja, cumprida. Né? Então nós temos exatamente isso dentro da ação do Espírito Santo na teologia de João. Mas também nessa ação do Espírito Santo, João também revela que a função do Espírito Santo é em continuar a obra de Jesus, guiando os crentes e ao entendimento dos significados, das implicações e imperativos do Evangelho, capacitando-os a realizar as obras maiores do que aquelas realizadas por Jesus. João capítulo 14, verso 12. Você diz, como pode alguém realizar obras maiores que Jesus? A conversão através da pregação do Evangelho é um exemplo disso. Paulo vai dizer lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versos 18 a 21, que nós recebemos o ministério da reconciliação, no qual nós podemos fazer com que pessoas, através da pregação do Evangelho e a ação do Espírito Santo, se reconciliem com Deus. Essa é uma grande obra que certamente que nós devemos fazer em relação àquilo que Cristo de fato tem feito. Aqueles que creem em Jesus Cristo hoje podem assim enxergá-lo como um contemporâneo, né? Porque tudo que nós fazemos está ligado a Cristo, né? Então eu não posso enxergá-lo como contemporâneo, alguém que convive comigo, não apenas como uma figura do passado que está distante. Ele não é um Jesus apenas da história, é um Jesus presente, né? Que atua, que vive, que nos conduz a fazer obras maiores para a glória de Deus. Concluímos o nosso estudo do Evangelho de João da seguinte forma. O Evangelho de João é escrito por João, tem por objetivo promover a fé das pessoas como ele realmente declara no final deste Evangelho. Este Evangelho, conforme nós vimos, tem uma linguagem teológica significativa. Isto porque procura apresentar que Jesus é a pessoa divina humana que veio salvar o pecador, e essa relação com o papel do Espírito Santo nas nossas vidas. Então nós, como crentes, devemos ler o Evangelho de João e tomá-lo como uma dádiva divina dada a nós, pecadores, entendendo o que o Evangelho nos ensina de maneira muito clara. Ok? Deus abençoe você, nós nos vemos na nossa próxima aula, nós possamos nos aprofundar mais no conhecimento de Deus. Estaremos no próximo bloco estudando agora as cartas do apóstolo São Paulo. Deus abençoe, nos vemos na nossa próxima aula. Te inscreve no curso, te inscreve no canal, ativa notificações. Gostou do conteúdo? Manda lá no grupo da família para que as pessoas possam conhecer mais o Evangelho, conhecer mais a Palavra de Deus. Se você ainda não assistiu às aulas anteriores, volta aqui no curso, volta no canal, você vai encontrar muito material na área de introdução ao Novo Testamento para você conhecer melhor a Palavra de Deus numa linguagem simples e acessível. Deus abençoe, nos vemos na próxima aula.